Você sabia que a sua casa é um território espiritual? Que tudo que você permite entrar nela, seja físico ou simbólico, pode abrir portas no mundo invisível. Muitas famílias cristãs, sem perceber, têm permitido que o Halloween entre em seus lares achando que é apenas uma festa infantil, uma brincadeira inocente. Mas a verdade é que não existe nada de inocente quando se trata de celebrar a morte, as trevas e o ocultismo. Hoje, você vai fazer uma oração poderosa de proteção espiritual sobre a sua casa. Vamos fechar toda a porta que foi aberta, vamos consagrar cada cômodo ao Senhor e vamos declarar que o seu lar pertence a Jesus. Se você quer que a presença de Deus habite na sua casa e que nenhuma influência maligna tenha permissão para entrar, fique até o final. E já deixe o seu like. Se inscreve no canal Fé em Ação e baixe o e-book de oração poderosa que está no link do primeiro comentário, porque o que vai acontecer aqui é guerra espiritual de verdade. Senhor meu Deus, eu venho diante de Ti como sacerdote do meu lar, como autoridade espiritual que o Senhor estabeleceu sobre esta casa. E hoje eu clamo pela Tua proteção. Clamo para que o Teu poder cerque cada parede, cada porta, cada janela. Que nenhum espírito maligno tenha permissão para entrar. Que nenhuma maldição tenha força para operar. Pai, a Tua palavra diz em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que eu declaro agora. Esta casa serve ao Senhor. Esta família pertence a Jesus. E tudo que não vem de Ti precisa sair. Senhor, eu oro contra toda a celebração de Halloween que já aconteceu neste lar. Se houve decoração com símbolos de morte, caveiras, bruxas, fantasmas, abóboras esculpidas, eu cancelo agora toda abertura espiritual que isso causou. Declaro que o sangue de Jesus purifica este ambiente, que a unção do Espírito Santo varre toda sombra, toda presença estranha, toda a atmosfera pesada. Pai, que a Tua luz brilhe em cada canto desta casa, que onde o inimigo tentou estabelecer território, a Tua glória se manifeste e o expulse completamente. Senhor, eu oro pelas portas desta casa, portas naturais e portas espirituais. A Tua palavra diz em Salmo 121:8, o Senhor guardará a Tua entrada e a Tua saída, desde agora e para sempre. Então eu declaro, Senhor, guarda as entradas desta casa, que nenhum espírito de medo entre, que nenhuma opressão atravesse estas portas, que nenhuma maldição tenha permissão para cruzar esta soleira. Eu unjo estas portas com o sangue de Jesus. Declaro que só entra aqui o que vem de Deus. Só entra bênção, só entra paz, só entra vida. E tudo que for das trevas fica do lado de fora. Pai, eu oro também pelas janelas. Que elas sejam janelas de luz, não de opressão. Que através delas entre a claridade do Teu Espírito, não as sombras do inimigo. Declaro que esta casa está selada pelo sangue do Cordeiro. Está protegida pela presença do Espírito Santo. E nenhum mal chegará perto dela. Senhor, eu oro pelos quartos, especialmente pelos quartos das crianças. Quantos pequeninos têm sido atormentados com pesadelos nessa época porque portas foram abertas sem que os pais soubessem. Pai, eu cancelo agora todo o terror noturno, toda a paralisia do sono, toda visão assustadora. Declaro que os quartos desta casa são santuários de paz, que os filhos vão dormir tranquilos, que vão acordar descansados, que nenhum espírito de medo vai roubar o sono deles. Senhor, a Tua palavra diz em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu declaro que esta casa é o esconderijo do Altíssimo, que cada pessoa que mora aqui descansa sob a Tua sombra. Pai, eu oro pela sala, o lugar onde a família se reúne. Que não seja um lugar de discussão, de brigas, de atmosfera pesada. Que seja um lugar de comunhão, de alegria, de presença de Deus. Senhor, se houve festas de Halloween nesta sala, se houve decorações macabras, se houve filmes de terror assistidos aqui que abriam portas para o medo, eu cancelo agora todo o efeito espiritual disso. Purifique este ambiente. Senhor, que a Tua presença seja tão forte aqui que nenhum espírito maligno consiga permanecer. Pai, eu oro pela cozinha, o lugar onde o alimento é preparado. Que seja um lugar de provisão e gratidão, não de escassez e murmuração. Oro pelos banheiros, pelos corredores, pelo quintal, pela garagem. Senhor, cada centímetro desta propriedade pertence a Ti.
eu consagro tudo ao teu nome e declaro que esta casa é um território santo, um lugar separado para a tua glória, um refúgio onde a tua paz habita e o inimigo não tem acesso. Pai, eu oro contra toda influência que vem de fora e tenta contaminar este lar. A tua palavra diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu entendo que guardar o coração também é guardar a casa. É ter cuidado com o que permitimos entrar. Senhor, eu oro contra filmes de terror, séries que exaltam bruxaria, jogos que invocam demônios, músicas que glorificam as trevas. Tudo isso que entra pela televisão, pelo celular, pelo computador. Pai, que os pais desta casa tenham discernimento, que saibam filtrar o que os filhos assistem, que não permitam que o entretenimento do mundo corrompa a mente e o espírito das crianças. Senhor, dá sabedoria aos pais, dá coragem para dizer não, dá firmeza para estabelecer limites e protege as crianças de toda influência maligna que tenta entrar disfarçada de diversão. Pai, eu oro também contra amizades que trazem influência negativa para dentro desta casa. A tua palavra diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Senhor, afasta dessa família todo relacionamento que não edifica, toda amizade que desvia do caminho da santidade, e traz amigos que temem o teu nome, que edificam na fé, que incentivam a buscar a ti. Senhor, eu oro especialmente contra todo objeto que carrega peso espiritual e que foi trazido para dentro desta casa durante celebrações de Halloween. Abóboras decoradas que na verdade representam lanternas usadas em rituais antigos para guiar espíritos dos mortos. Caveiras que simbolizam a morte e foram usadas em altares pagãos. Máscaras e fantasias que representam demônios, bruxas, vampiros, criaturas das trevas. Pai, a tua palavra é clara em Deuteronômio 7:26. Não introduzirás coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. E eu reconheço que muitos, por ignorância, introduziram essas coisas. Mas hoje eu clamo que todo objeto abominável seja identificado e removido. Que o Espírito Santo mostre aos moradores desta casa o que precisa sair, e que eles tenham coragem para se desfazer dessas coisas, mesmo que tenham custado caro, mesmo que pareçam inofensivas aos olhos naturais. Senhor, que nada que desagrada te permaneça neste lar. Pai Celestial, eu oro agora contra a indústria do entretenimento que lucra com o medo e que bombardeia as famílias nessa época do ano. Contra os filmes de terror que são lançados especialmente para o Halloween, cheios de violência, possessão demoníaca, invocação de espíritos. Contra as séries que romantizam a bruxaria e fazem parecer que feitiçaria é algo bonito, poderoso, desejável. Senhor, abre os olhos do teu povo para ver que não existe magia do bem. Toda magia, toda bruxaria, toda invocação de poder que não vem de feitiçaria, e a tua palavra condena isso. Pai, que os cristãos parem de consumir esse tipo de conteúdo, que entendam que entreter a mente com as obras das trevas é abrir porta para que elas operem na vida real. Senhor, eu oro pelas crianças e adolescentes que são bombardeados com esse tipo de conteúdo nas redes sociais, nos jogos, nas plataformas de streaming. Pai, protege a mente deles. Que os pais tenham sabedoria para monitorar o que os filhos assistem e jogam. Que não sejam pais negligentes que permitem que qualquer coisa entre na vida dos filhos sem filtro. Senhor, levanta pais vigilantes, pais que oram, pais que estabelecem limites, que não têm medo de serem chamados de ultrapassados. Pai, eu oro pelas escolas onde as crianças são obrigadas a participar de atividades relacionadas ao Halloween, onde os professores, sem entender o peso espiritual, organizam festas temáticas, pedem para os alunos se fantasiarem, decoram as salas de aula com símbolos macabros, fazem atividades artísticas com bruxas e caveiras. Senhor, dá aos pais cristãos sabedoria e coragem para lidar com essa situação. Que eles saibam conversar com seus filhos e explicar, de forma que as crianças entendam, porque a família não participa dessa celebração. Que os pais não cedam à pressão por medo de que os filhos sejam excluídos ou ridicularizados, mas se confiem que o Senhor vai proteger e consolar o coração das crianças. Pai, levanta pais corajosos que não têm medo de ir até a escola e dizer: meu filho não vai participar disso. Minha família não celebra o Halloween. E, se necessário, que eles busquem alternativas, que mantenham os filhos em casa nesse dia, mas que não cedam espiritualmente. Senhor,
Eu oro também contra o argumento de que é só uma brincadeira, de que não tem nada demais, de que é só para as crianças se divertirem. Pai, o inimigo é especialista em fazer com que as coisas pareçam inofensivas. Ele sabe que se disser abertamente, venham adorar demônios, ninguém vai. Mas se disfarçar de diversão, de cultura, de tradição, muitos vão participar sem questionar. Senhor, que o teu povo não seja ingênuo, que saiba que por trás de toda celebração existe uma raiz espiritual, e que a raiz do Halloween é ocultismo puro, é celebração da morte, é invocação de espíritos, é exaltação das trevas. Pai, que os cristãos não participem disso de forma alguma, que não permitam que seus filhos participem, e que não julguem outros cristãos que têm essa mesma convicção, chamando-os de radicais ou legalistas. Senhor, a tua palavra diz em 1 João 5:19, sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz o maligno. E é exatamente isso que vemos. O mundo inteiro celebrando uma data que glorifica o reino das trevas, e muitos cristãos participando junto, sem perceber que estão se misturando com aquilo que Deus abomina. Pai, eu clamo por um despertamento, que a igreja acorde do sono espiritual, que os líderes parem de ter medo de pregar a verdade, que os pastores subam nos púlpitos e digam com todas as letras: cristão não celebra Halloween. Não é legalismo, é obediência. Não é radicalismo, é santidade. Não é falta de amor, é temor de Deus. Senhor, levanta pregadores que não negociam a palavra para agradar os ouvidos, que não suavizam a mensagem para não perder membros ou oferecer. Pai, que a igreja volte a ter temor de Deus, volte a ter reverência pela tua palavra, volte a ensinar o povo a discernir entre o santo e o profano, entre o que é de Deus e o que é do mundo. Senhor, eu oro contra o relativismo que entrou na igreja, contra o pensamento de que tudo é permitido, de que Deus só quer o coração e não se importa com as atitudes, de que o importante é amar e cada um faz o que quer. Pai, a tua palavra diz: sede santos porque eu sou santo. E santidade não é opcional, é mandamento, é chamado, é identidade do povo de Deus. Senhor, que o teu povo entenda que não podemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo, que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pai, eu oro agora especificamente contra o Halloween e declaro que nesta casa não haverá celebração dessa data. Não haverá fantasias de bruxas, vampiros, zumbis, demônios. Não haverá decoração com caveiras, teias de aranha, morcegos, sangue falso. Não haverá participação em festas que exaltam o medo e a morte. Não haverá distribuição de doces para crianças fantasiadas que batem na porta. Senhor, que os pais desta casa tenham convicção espiritual para se posicionar, que não cedam à pressão social, que não tenham medo do que os vizinhos vão pensar ou do que os colegas de trabalho vão falar, que não se importem se vão ser chamados de fanáticos religiosos. Senhor, dá a esta família coragem para ser diferente, para nadar contra a corrente, para escolher a santidade mesmo que isso signifique ser incompreendido, criticado, rejeitado. Pai, que esta família prefira a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens. E Senhor, eu oro especialmente pelas crianças que vão se sentir excluídas porque não vão participar do Halloween, pelas crianças que vão ver os colegas fantasiados na escola e vão se sentir diferentes, pelas crianças que vão ouvir os amigos contando sobre as festas e os doces e vão se perguntar por que elas não podem participar. Pai, consola o coração delas. Mostra a elas que obedecer a ti vale mais do que a aprovação do mundo, que a recompensa de andar nos teus caminhos é muito maior do que qualquer festa passageira, que ser diferente por amor a ti é motivo de honra, não de vergonha. Senhor, enche os corações dessas crianças com a tua alegria, que elas não sintam falta de nada, que saibam que em ti há plenitude de gozo, que a verdadeira festa é viver na tua presença, e que ser filho de Deus é o maior privilégio que alguém pode ter, Pai. Eu oro também pelos pais que vão precisar explicar aos filhos porque a família não celebra o Halloween. Dá a eles sabedoria para falar de forma que as crianças entendam. Que não seja uma explicação cheia de medo, mas cheia de verdade e de amor. Que os pais ensinem os filhos sobre a importância da santidade, sobre a necessidade de se separar do mundo, sobre o perigo de brincar com as coisas das trevas. Senhor, que essa seja uma oportunidade de ensino, de discipulado dentro de casa. Que os filhos cresçam sabendo discernir entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas.
e que quando forem adultos, eles também tenham essa mesma convicção e ensinem aos seus próprios filhos. Pai, eu oro contra todo o julgamento que essa família vai receber por não participar do Halloween, contra os comentários maldosos dos vizinhos, contra as críticas dos familiares que não entendem, contra a zombaria dos colegas de trabalho. Senhor, fortalece esta família, que ela não se abale com a opinião alheia, que permaneça firme na convicção que o Espírito Santo deu, e que o testemunho de santidade dessa família seja uma luz que brilha nas trevas, que incomode o mundo, mas que glorifique o teu nome. Pai, a tua palavra diz em Êxodo 12:23, vendo o sangue, o Senhor passará por cima da porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas. E assim como o sangue do Cordeiro protegeu as casas do povo de Israel no Egito quando o anjo da morte passou, eu declaro que o sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito, protege esta casa agora. Declaro que o destruidor não tem permissão para entrar, que toda força maligna que tentar se aproximar vai encontrar o sangue de Jesus na porta e vai ter que recuar. Senhor, eu selo cada entrada desta casa com o teu sangue, cada janela, cada abertura, cada brecha. Declaro proteção divina sobre esta família, sobre cada pessoa que mora aqui, sobre os filhos, sobre o casal, sobre os avós se morarem aqui, sobre todo aquele que habita neste lar. Pai, que anjos acampem ao redor desta casa, que anjos guerreiros façam guarda nas portas, que anjos do Senhor patrulhem este território e impeçam qualquer investida do inimigo. Senhor, que a tua glória encha cada cômodo desta casa, que a tua presença seja tão forte aqui que qualquer espírito maligno que tentar entrar seja imediatamente expulso. Que a tua paz reine neste ambiente. Que todos que morarem aqui sintam a diferença. Que percebam que esta é uma casa onde Deus habita. E que todos que visitarem esta casa também sintam. Que os descrentes que entrarem aqui sejam tocados pela presença de Deus. Que sintam a paz que não se explica. Que sejam confrontados pelo Espírito Santo. E que saiam daqui diferentes, tocados, impactados. Senhor, que esta casa seja um farol de luz no meio de um bairro que talvez celebre o Halloween. Que enquanto as outras casas estiverem decoradas com símbolos de morte, esta casa esteja cheia de vida. Que enquanto vizinhos estiverem abrindo portas para as trevas, esta casa esteja fechada e selada pela luz de Cristo. Pai, eu te agradeço porque a tua proteção é real. Porque não é superstição, não é apenas simbólico. É poder real operando no mundo espiritual. Senhor, eu te agradeço porque o teu poder é maior que qualquer força das trevas. Porque o nome de Jesus é acima de todo nome. Porque nenhum feitiço lançado contra esta casa vai prosperar. Porque nenhuma arma forjada contra esta família vai prevalecer. Porque maior é o que está conosco do que está no mundo. E eu declaro, Pai, que esta casa está guardada, está protegida, está selada, está consagrada, está separada para o teu uso e para a tua glória. Que nada entre aqui que não venha de ti, que nenhuma maldição opere, que nenhum espírito maligno habite, que nenhuma opressão permaneça. Senhor, eu declaro para sobre esta casa, declaro alegria, declaro comunhão, declaro provisão, declaro saúde. Declaro que esta é uma casa abençoada pelo Senhor, uma casa onde a palavra de Deus é lida, onde a oração é feita, onde o nome de Jesus é exaltado, onde o Espírito Santo tem liberdade para operar. Pai, que esta casa seja um pedacinho do céu na terra, um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar onde qualquer pessoa cansada, oprimida, angustiada possa entrar e encontrar a tua presença. Senhor, eu oro também pela vizinhança, pelas casas ao redor que talvez estejam celebrando o Halloween sem saber o perigo espiritual que isso representa. Pai, que a luz que brilha nesta casa alcance os vizinhos, que o testemunho desta família abra os olhos de outras pessoas, que alguém veja a diferença e queira saber o porquê, e que isso seja uma oportunidade de evangelismo, de testemunho, de levar o evangelho para aqueles que ainda não te conhecem. Senhor, usa esta família como instrumento nas tuas mãos. Que ela não tenha apenas uma postura de separação, mas também de missão. Que ao mesmo tempo que se santifica e se protege, também alcance perdidos com o amor de Cristo. Pai, eu encerro esta oração declarando vitória, declarando que esta casa pertence ao Senhor, que está sob nova cobertura espiritual,
que toda porta que estava aberta foi fechada, que toda brecha foi selada, que toda maldição foi quebrada, e que a partir de agora, só a bênção de Deus opera aqui. Senhor, que a família que mora nesta casa viva em santidade, em paz, em alegria, em comunhão com o Teu Espírito. Que os filhos cresçam no temor do Senhor. Que o casal cresça em amor e em unidade. Que todos sejam exemplos de uma vida consagrada a Ti. E que o testemunho desta casa seja uma luz que brilha e glorifica o Teu nome. Pai, eu Te agradeço porque a Tua palavra não volta vazia. Tudo o que foi declarado aqui em oração vai se cumprir na vida de quem creu e aceitou pela fé. Eu selo esta oração com o sangue de Jesus. Que o nome dele seja glorificado, exaltado e adorado para sempre. Em nome de Jesus Cristo, o único nome que salva, que liberta, que protege, que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém e amém. Se você fez esta oração com fé, sua casa acaba de ser consagrada ao Senhor. A proteção de Deus está sobre você e sua família. Deixe seu like. Compartilhe este vídeo para que outras famílias também sejam protegidas. E não esqueça de baixar o e-book de oração poderosa no link do primeiro comentário. Deus está guardando você e sua família. Continue firme na fé. A vitória já é sua em nome de Jesus.